Esse corte é um oferecimento do Gazeta do Povo, o único jornal que apoia de verdade liberdade de expressão. Não me cancelaram e agora tem uma oferta ali na descrição para você assinar e consumir um conteúdo sem lacração. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito claro assim. Você é contra o inquérito das fake news? Sou. Eu também. Acho que esse inquérito, é sem pé nem cabeça e é o estado simplesmente policialesco que eu não quero ver. Mas quando você, por exemplo, pressiona instituto de pesquisa porque o resultado não foi a seu favor, querendo de alguma forma colocar a Polícia Federal para investigar em instituto de pesquisa, para mim é a mesma coisa. Para mim o instituto É de estado policialesco. Com certeza. Aí você vai me falar o seguinte, mas Paulo, as pesquisas erraram, você é louco, há um conluio, há uma bandidagem ali e tal. Beleza. Você também está falando da Brasmarket, que deu Bolsonaro com 45% e Lula com 30%? Sim. Vamos jogar todas. Sim. Então, assim, não é só Datafolha. Nós tivemos umas pesquisas Esse é o problema. É todas. divulgadas pelo Bolsonaro que mostravam ele em primeiro turno. Segundo ponto, se eu sou liberal, como eu sou, eu acredito nisso, quanto menos intervenção estatal para mim é melhor. Essa é uma das minhas bases, assim. Como é que se resolve o problema das pesquisas? É o Estado regulamentando? Não. É você simplesmente enxergando que o livre mercado é a maior potência que pode existir e há uma crise de confiabilidade das pesquisas eleitorais que dá oportunidade para uma empresa com habilidade criar um produto que pegue essa confiabilidade, que foi, por exemplo, o que a Jovem Pan fez. Mesma coisa. Idêntica. É verdade. Só que no ramo da Havia mídia. uma crise de confiabilidade ali, um público órfão, a Jovem Pan foi lá, criou um produto e pegou esse público. Da mesma maneira, hoje, as pesquisas eleitorais carecem de uma empresa que faça justamente isso. Agora, a solução que as pessoas enxergam passa pelo Estado policialesco, da Polícia Federal, de regulamentar pesquisa. O que é regulamentar pesquisa, gente? Qual é o pressuposto da regulamentação da pesquisa? Baseada no quê? Desenvolver um método científico para pesquisa e tornar padrão? Então, mas isso é científico? Bom, se o método não sei. Funciona, né? Não sei. Então, mas, por exemplo, eu acho que isso é censura. Eu acho que é um problema porque você impede que novos métodos sejam desenvolvidos que sejam talvez mais eficientes. Exato. Porque você está preso ao sistema. Exato. E a ciência ela é mutável diariamente. Sim. Então, se uma pesquisa ela errou, entre aspas... entenda o seguinte, o Monark, não estou defendendo os institutos de pesquisa, tá? Obviamente são corrompidos. Eu estou defendendo a liberdade. Sim. Ponto. Só que essa questão dos corrompidos, isso é uma acusação que você faz que ela é subjetiva. Como é que você vai julgar essa subjetividade? Bom, eu não tenho provas, né? Isso, você não tem provas. Você está fazendo a uma não ser acusação que eles subjetiva. erraram bastante. Não, então, mas vamos lá. Vamos ser muito honestos aqui. Vamos pegar os dados do Datafolha e do IPEC de sábado para presidente da República. Acertou no Lula, acertou na Simone Tebet. Mais ou menos, deram 50 pro Lula, né? Tá, dentro da margem. Tudo bem. Ué, mas margem de erro tá aí para isso. Mas deram Bolsonaro 37 e foi 36. Então erraram praticamente aí 5, 6 pontos no Bolsonaro. Foi 43. Beleza, ok. Erraram especificamente no Bolsonaro. Aí você vai me falar o seguinte, estão mancomunadas tudo contra o Bolsonaro. Beleza, vamos pegar Rio Grande do Sul. O que aconteceu no Rio Grande do Sul? Não sei. Colocou o candidato do PT com baixíssimas intenções de voto e o candidato do PT quase tirou o Eduardo Leite do segundo turno. Ou seja, esquerda para baixo e a direita lá em cima. Vamos pegar Bahia. Quem paga mais ganha o resultado que quer, né, cara? Então não é para a esquerda. Então beleza. Não, é pra quem paga mais. Então a premissa está errada. Mais ou menos. Porque... Quem fala que as pesquisas eleitorais só beneficiam a esquerda... É que estão falando da presidencial, né? A maioria foi beneficiando a esquerda. Não, mas eu não posso olhar a pesquisa apenas presidencial. Eu tenho que olhar todas para ver se houve uma certa organização, porque é o mesmo instituto que está fazendo. Mas, tipo, óbvio que a pesquisa presidencial é a mais importante, né? Que se fosse acontecer Mas a alguma pesquisa coisa... presidencial errou 5 pontos apenas.
para um candidato. Pô, ele errou 2 pontos acima para Então, um. mas espera aí. Não faz sentido, tá Não, ligado? lógico que faz sentido, faz todo sentido. É uma Você leu a se você tem uma pesquisa estatística de que sábado? te dá uma foto errada da situação, é uma estatística ruim. Você leu a pesquisa de sábado? Se eu li completamente? Não, você viu minimamente os dados da pesquisa de sábado? A pesquisa de sábado dava 15% do eleitor podendo mudar o seu voto. Ou seja, você decidiu o voto no Ciro Gomes, mas você pode mudar amanhã? Posso. E existe um fenômeno de uma galera que na fila da urna para pensar em quem vai votar e muda o voto. Existe isso. Então você acha que os institutos de pesquisa fizeram o trabalho correto, só que Não, eu acho calhou de eu o Bolsonaro parecer desfavorável no... Não, eu acho o seguinte, eu vou tentar formular o meu raciocínio. Eu acho que não há como provar o conluio que estão acusando, Claro. e eu acho que este conluio, ao longo das pesquisas que estão colocadas em vários estados, demonstra um negócio um pouco diferente. E aí você vai falar o seguinte, pô, a pesquisa errou para o Bolsonaro especificamente. Nós tínhamos 2% de indecisos e tínhamos 15% daqueles que declararam votos poderiam mudar. Agora, você vai me falar o seguinte, pô, Paulo, mas você acha que os métodos estão certos? Claro que não. Nós tivemos métodos que erraram de alguma maneira. Isso é óbvio. Isso está claro. E você acha que eles são Agora, acidentais ou propositais? Essa não é a questão. sei. Então, mas como que se prova isso? Não, Esse é eu meu não tô ponto. querendo, a gente não está querendo provar Não, nada. eu não A gente tô só querendo- tá fazendo o brasileiro acordar que, Não. ó, as pessoas manipulam você. Pesquisa tá à venda. E tá, mano. Tá à Ô, Monark, venda. o meu ponto é o seguinte. Eu tenho receio de descredibilizar por completo os institutos de pesquisa, porque no momento em que você descredibiliza por completo os institutos de pesquisa, você perde um pilar básico da democracia, que é pesquisa. Mas é fácil eles recredibilizassem. Qual? Acertando. Mas você interpreta a pesquisa como mãe de Ná. Eu não acho que pesquisa é mãe de Ná. Não, se tivesse próximo da margem de erro, Mas não peraí. tava próximo da Monark, margem de erro. Você tem que eu interpreto pesquisa. Entenda o seguinte. As pessoas, elas enxergam... A pergunta que mais me faz é o seguinte. Você acredita em pesquisa? E eu acho que essa pergunta já está errada. Porque quando você acredita em algo, você tem crença. Se você tem crença, você tem fé. E uma pesquisa não serve para você ter fé no resultado. Serve para você compreender o resultado. Não, seu argumento Você precisa compreender o resultado de uma pesquisa, não você ter fé, dizendo eu acredito ou não acredito. Não, eu compreendi. Se você analisar as pesquisas de sábado, elas já mostravam uma curva ascendente do Bolsonaro. Tanto é que na semana o Bolsonaro já cresce 3 pontos para cima. O que o Paulo enxerga de pesquisa? Não é número, é curva. A curva ela é importantíssima para você entender o movimento. Quando uma pessoa chega e fala o seguinte, as pesquisas erraram por completo, eu acho que elas erraram, tá? Não estou dizendo que elas estão 100% certas e tal. Eu só tenho receio de dizer o seguinte, isso aí nada vale. Não, seu argumento é, existe um Ponto é o método seguinte. científico pelo qual a gente pode entender a mente da população e chegar numa Há uma aproximação. tendência, ponto. Isso é possível cientificamente? Claro que é possível. Foi demonstrado no sábado. Não, pesquisas são utilizadas para decisões empresariais bilionárias. Claro, e óbvio. Pesquisas eles são vão feitas utilizar- todos os dias. Pesquisas funcionam. Claro. Mas a gente tem que abrir um parênteses e colocar, a gente entende que existe esse método científico e que ele é Beleza. capaz de ser eficiente. Ok. Aí a gente analisa a outra situação. Que pode acontecer, certo? Pode acontecer, mas que não é... número exato. Não há uma comprovação disso. Sim, por isso que existe a margem de erro. Mas existe um outro cenário, que é as pesquisas repetidamente durante o ano inteiro mostraram um cenário e depois mostraram que não era verdadeiro esse cenário. Eles erraram na projeção que eles... Você admitiu que eles erraram. Mas entenda, entendo o seguinte, quando você projeta uma pesquisa ao longo de um ano inteiro especificamente, você está descredibilizando todo o processo eleitoral que existe e a aptidão das pessoas irem lá no dia da eleição e fazerem as suas escolhas. Então não serve para nada. Então o que o cara fez há 6 meses na pesquisa tem que ser o que vai acontecer? Claro que não. Não. Isso não faz sentido. Claro. O que eu tô falando é que as pesquisas não estão mostrando a verdade mais. As pesquisas, elas mostram tendências que são importantes de serem captadas pela sociedade. Premissas básicas. Pesquisa não é mãe de Ná.
Não acho que pesquisa é mãe de Ná. Se você achar que pesquisa é mãe de Ná, você está perdendo já na largada. Tá errado o raciocínio. Pesquisa não é para acertar. Tá, mas você discorda comigo que é possível alguém comprar uma pesquisa para favorecer o seu candidato? Pode ser. Eu não descarto essa É possibilidade. possível. Você acha que ela não é possível. altamente provável, dando o contexto geral da nação, onde, por exemplo, o STF, o TSE, infringem direitos constitucionais do cidadão em prol de uma pauta? Se o STF, que é a Corte Suprema, os caras mais pica dos judiciários, estão ignorando as regras para avançar os seus interesses políticos, como que a gente pode acreditar Isso é uma acusação. Baseada em nada. Não, o próprio inquérito das fake news é legal. O inquérito das fake news em nada tem a ver com a pesquisa. Mas O que ele tem a ver? Ele não tem a ver com as pesquisas em si. Ele tem a ver com que alguém no poder pode fazer para manipular um poder que ela tem em favorecimento de um político, eu tenho de receio um grupo. de descredibilizar aquele cara que está pensando numa metodologia. Aquele cara que está trabalhando cientificamente pelo país. Eu tenho muito receio disso. Extremamente. Porque no momento em que você descredibiliza esse cara, você está descredibilizando Mas eles se descredibilizaram, cara. Mas, Monark... Eles que se descredibilizaram. Não foi a gente. Não é a gente. A gente não tá... Não é essa conversa que tá fazendo os caras não acreditar na pesquisa, tá ligado? Monark, entenda o seguinte. Quando você fala eles se descredibilizaram, qual foi o erro da eleição presidencial? O Bolsonaro, 5 pontos. Certo? Ok. É mais até que 5, né? De 36 para 43 dá quanto? Não, de 37. O último Datafolha, IPEC, dava praticamente 37 pontos para Bolsonaro. Nós estamos falando aí de 5, 6 pontos. Mas tem a margem de erro. Se a gente for pegar a margem de erro, são 4 pontos de erro. 4 pontos de erro. Sabe por que não é? Porque a margem de erro... Não, na verdade é assim. 4 pontos de erro, porque é para mais. Aí eu tô pegando justamente a intenção de voto do Bolsonaro e alargando de 37 para 39, que foi a quantidade. Houve um erro de 4 pontos? Sim, mas na pesquisa de sábado estava lá escrito 2% de indecisos, ou seja, você joga fora o indeciso. Tem 2% ali de indecisos. Tinha um Ciro Gomes com uma quantidade de votos maior, ou seja, nitidamente o Ciro Gomes ele perdeu o voto para o Bolsonaro e as pessoas tiveram aquele famoso voto útil, que acontece. Esse é o ponto. No momento em que você fala que está tudo errado e descredibiliza tudo, você está jogando fora o voto daquele cara que está na urna, na fila da eleição, e que fala assim, quer saber, eu vou votar nesse cara mesmo. Estava com a ideia de votar nesse outro cara, mas vou. Como é que dá para culpar os institutos de pesquisa sobre esse voto? Esse voto, ele existe, é real. Eu conheço uma galera que vota. Então, o seu argumento assim. é que na hora que eles fizeram a pesquisa, o cenário era só que no dia seguinte o cenário mudou pra caralho radicalmente. Não, porque o cenário não mudou. Se eles, no sábado... O cenário mudou 4 pontos, Monark. Nós estamos falando aqui. O cenário não mudou. Mas 4 pontos é bastante, milhões de votos, né? Mas as tendências foram mantidas. Houve só uma discrepância no que se refere a Ciro Gomes e um aumento do Bolsonaro, que é justamente, ao meu ver, essa inversão do voto útil. Mas então você que existe. Hoje saiu... Agora, você vai me falar, pode ter errado de sábado para domingo? Beleza, alguns pontos. Mas qual que é o ponto mais importante? São as tendências. O Lula lá em cima, o Bolsonaro em segundo e uma terceira via esfacelada. A pesquisa acertou. Eu entendi. É que eu não acredito que as coisas são por acaso, tá ligado? Não, eu entendo que você está falando que existem probabilidades e possibilidades de um certo conluio. Eu concordo. Eu não confio mais nas pesquisas. Saiu hoje uma pesquisa IPEC. Da IPEC. 55% Lula, 45% Bolsonaro nos válidos. 55? Que é o que interessa. 55-45. Na estimulada deu 51-39. Entendi. Mas o que vale é válido. Então, porque no final das contas... Eu não acredito... Em nada. Em nem um fio de cabelo dessa pesquisa. Eu acho que ela vai estar totalmente errada, mesmo que o Bolsonaro perca. Mas entenda o seguinte, como é que você considera que ela vai estar errada no dia 30 de outubro se ela está refletindo no dia 5 de outubro? Significa que você está pressupondo de que a pesquisa do 5 de outubro tem a obrigação de acertar no dia 30? E a campanha no meio? E os debates no meio? E o processo de convencimento das pessoas no meio? Nada vale? Mas não faz sentido isso. Do que serve uma pesquisa que a gente não confia, não acredita? Você acha que é realmente... Não, eu acho que... A nação agora está 51 Lula Ué, 30... O que foi na urna, cacete?
Não foi isso, foi diferente. Ué, foi 48. 48, 43. Exato. Agora nós tivemos os apoios importantes, tanto para o Bolsonaro quanto para o Lula. Bolsonaro já subiu 2 pontos das intenções de voto que ele tinha e o Lula já subiu 5 pontos, é isso? Das intenções de voto que ele tinha. Então por que, Qual que que é uma o pesquisa. ponto? Por que, que o Bolsonaro colocou uma pesquisa que ele tava com um monte de ponto Então. e não deu certo? Como assim? E Em não que tava, sentido? não tava verdadeira. Da Você acha- Brasmarket, você fala será lá? que o Bolsonaro não comprou essa porra também? Meu amigo, não tem como provar Não. isso. O meu ponto... Mas eu sei que não tem como Monark- provar, mas a gente tá falando aqui sobre o que a gente acha mais provável. Mas, Monark, o que me incomoda é a seleção da crítica. Você não Isso se aí me incomoda incomoda. de usarem as pesquisas para ludibriar as pessoas? Para fazer elas acreditar num cenário que não é verdadeiro? E não, Isso eu me acho que incomoda as também. pesquisas eleitorais elas têm um potencial grande de, por muitas vezes, fazer com que a pessoa decida o seu voto. Mas, ao mesmo tempo, ela tem um potencial muito grande para fazer isso ser revertido. É um caminho dúbio isso, não é somente um caminho. Não existem somente pessoas que pensam se a pesquisa está assim, eu vou votar desse jeito. Podem ter pessoas também que pensam o seguinte, eu não vou nesses dois, eu vou no outro. Entendi. Bom, eu só vou voltar a acreditar em pesquisa quando elas acertarem. Então, mas eu não tô aqui para defender instituto de pesquisa. Eu só vejo com muita preocupação, principalmente a descredibilização completa da ciência, que foi o que aconteceu na pandemia. E a pesquisa que é feita, querendo ou não, ela representa a ciência brasileira. E se você descredibiliza a pesquisa brasileira de todas as formas, falando que nada vale, que está tudo jogado fora, você está descredibilizando também a ciência brasileira, como foi feito na pandemia. Uma pergunta para você, então. Se você acha que a ciência não é usada como arma política, e às vezes o que as pessoas, a mídia e as narrativas passam como ciência, não é nada mais como uma ideia que não tem nenhum fundamento científico mesmo, travestido de ciência, e usando, inclusive, esse respeito que a gente deveria ter pela ciência para enganar as pessoas, porque eu acho que isso acontece toda hora. Eu acho que a ciência, hoje em dia, não se representa mais. Não porque a ciência parou de funcionar, mas porque aqueles que detêm a imagem da ciência usam em favor, não da ciência, mas sim da política. Então, quando as pessoas falam que... Não generalizar, né? Não, tudo bem, mas quando você fala que as pessoas estão descredibilizando a ciência, tem um motivo para isso estar acontecendo. Não é porque eles não gostam de ciência, todo mundo gosta de ciência. Todo mundo descredibiliza de ciência, mas vai lá no micro-ondas, esquenta sua parada e fica felizão. Tá ligado? Todo mundo descredibiliza a ciência, mas quando o brasileiro teve que tomar vacina, a maioria das pessoas tomou. Entendeu? Então, essa noção... Não é que a gente está descredibilizando a ciência, é que muita gente começou a perceber que a ciência está sendo usada como fantoche para fins políticos. E tem muitas coisas que são ditas como ciência que não são ciências. São apenas ideologias e vontades políticas travestidas de ciência. A ciência muda. E a ciência ela não é uniforme. Mas não existe um consenso na ciência. O que nós vamos fazer com as pesquisas eleitorais? Por exemplo, nesse segundo turno, não realiza pesquisa eleitoral? Não, pode realizar. Mas ninguém vai acreditar na pesquisa, enfim. Eu não vou acreditar. Eu não vou acreditar. Eu não vou viver a minha vida olhando para a pesquisa e levando aquela informação como algo relevante para formar meu pensamento. Não vou. Eu me recuso. Porque ela... Não é que ela erra esse ano. Ela errou no ano passado e está errando em todo mundo. Está errando nos Estados Unidos, as pesquisas erraram lá para o Trump. Acho que colocaram que ele não ia conseguir. Mas, assim, quando você fala as pesquisas erraram, você está pegando no número, né? Você está querendo que a pesquisa acerte realmente. Então, você quer que a pesquisa dê 43%, que o Bolsonaro deu 43%. Eu tolero uma margem de erro, de 2. Não, tudo bem. Mas para mim a coisa mais importante pra da isso que serve a pesquisa... Não acho. É a tendência. Não acho. Para mim a coisa mais importante de uma pesquisa é a sua tendência. Se o Bolsonaro terminasse em primeiro lugar no último domingo, eu estaria absolutamente concordando com tudo que você falou. Entendi. Mas o Bolsonaro não terminou em primeiro. Então vamos mudar para pesquisa de tendência, em vez de eles tentarem adivinhar os números. Aí é uma discussão metodológica. Sim. Aí é uma discussão metodológica, eu entendo. Mas qual que era a tendência da pesquisa mais importante? Lula na frente, Bolsonaro em segundo e uma terceira via esfacelada disputando para ver quem que ia pegar a medalha de bronze. É isso que eu tirei da pesquisa de sábado. E foi o que aconteceu. Ah, Paulo, mas a diferença foi muito menor. Concordo, a diferença foi menor, mas a tendência foi mantida. E a pesquisa refletiu isso.
Então, tudo bem, tudo bem. o erro da pesquisa é somente se o Bolsonaro não foi tão bem assim nos números? É porque a galera pensa, ó, eles colocaram esses números baixíssimos do Bolsonaro pra parecer que o Lula tem um apoio maior que ele não tem. E você sabe que a mídia faz muito isso. Beleza. Tá fazendo um trabalho de Concordo marketing pra caralho plenamente. pro Lula. Mas vi muita gente divulgando a Brasmarket, que dava o Lula com 30% e Bolsonaro com Que é 45%. o Bolsonaro fazendo a mesma estratégia. Então, porque daí ele é eu o mesmo posso- bosta é um político de bosta igual todos. Então, enfim, Mas eu não tô defendendo o Bolsonaro. Eu entendo. Eu tô defendendo o Mas é que eu acho que a manipulação na revolta, eleição, tá a ligado? revolta, ela não pode ser seletiva, entendeu? Esse é meu ponto. Sim. Concordo. Porque se eu... esse Datafolha... Porra, aí você vai abrir a rede social do cara, o cara divulgou a Brasmarket. É isso que eu falo, pô, mas peraí, você tá de brincadeira. Sim, você tá puto com o Datafolha e divulgou a Brasmarket. Mas eu não confio no Datafolha e também não confio na Brasmarketing. Eu não confio em nenhuma empresa. A empresa, pra eu confiar, ela tem que falar, me provar que ela ganha dinheiro de uma forma que ela não tenha que se beneficiar de nenhum grupo político. Aí eu vou começar a acreditar que talvez ela esteja fazendo um trabalho sério. Vamos ver dia 30 o que vai rolar. Mas eu vou te falar, essa pesquisa, eu concordo plenamente que ela não tem a menor condição de acertar o resultado eleitoral. Porque existem vários fatos que a campanha, no decorrer dela, vai mostrar, que é a mudança do tom do Bolsonaro ou não, que é o discurso, as campanhas na televisão, no rádio, os debates, eu acho que vão ser importantíssimos nessa eleição. Vai mesmo. Porra, vai ser importantíssimo. Agora são só os dois, né? Não Então, tem assim, mais os figurantes. Não dá pra pesquisa do dia 5 de outubro refletir o que vai ser no dia 30, eu acho. Não dá, porque tem todo um percurso. Agora, o que ela tá refletindo? Ela tá refletindo a segunda, a terça e a quarta dessa semana. Sim. E aí ela reflete uma consolidação que o Bolsonaro vai perder, tá ligado? E é muito... Sim, mas é o que foi. A pesquisa ela não tá Bom, inventando. ele chegou perto de perder mesmo. 48% É o que foi, quase cacete. 50, né? Ele ficou 1,6 a perder no primeiro turno. Não é a pesquisa que tá inventando isso, é a urna. Esse é o meu ponto, entendeu? Sim. E não tô aqui defendendo o Lula ou o PT. Eu tô aqui pegando número. É número. Não, com certeza. Mas esse é um ponto que deriva de um ponto maior, que é política, meu irmão. É um jogo duro que vale tudo. É foda. E vale tudo. E eu não duvido nem um pouco que eles vendem pesquisa, que eles chantageiam as pessoas, eles assassinam as pessoas, Eu só tenho sequestram. Eu Isso só tudo tenho, acontece na política. concordo, eu só no caso das pesquisas não gosto de Estado policialesco. Sou Não, absolutamente eu discordo. favorável ao livre mercado e acho o seguinte, Discordo de legítimo usar a polícia pra punir os caras. legítimo da população ter desconfiança, tá aí um belíssimo mercado para uma empresa ir lá, criar o seu produto de qualidade, ir para cima e conquistar o mercado. Eu concordo plenamente com você. Essa é a minha análise. Plenamente. Eu acho que é o Deus mercado que vai resolver Essa é a minha esse análise. problema. Quando o entendeu? Estado mete o bedelho na história de querer regulamentar, padronizar, aí eu já vejo um caos. Mas para que o mercado faça essa parte, as pessoas têm que entender que o trabalho que as pesquisas estão fazendo não é excelente. Quanto mais próximo a pesquisa chega da realidade, melhor Mas é a você já não pesquisa. disse que há uma certa insatisfação das pessoas nesse sentido? Sim, Então, sim. já existe esse mercado. Sim, eu acho que elas estão... Eu Então. acho que pesquisa... Não, eu também acho que existe. Eu não estou dizendo que não existe esse mercado. Não, eu claro sei que que está existe. defendendo algo importante, que é não descredibilizar a ciência. É possível, sim, através do método científico, fazer pesquisas que cheguem perto do que está acontecendo. Isso é possível e eu também concordo que é possível. Eu só tenho medo que isso está, mesmo sendo possível, sendo usado Não, eu como entendi. arma política. Só esse é o meu medo. Mas pode ser que eu estou errado também. Estou teoria da Não, conspiração demais. Mas e é legítimo. enxergando com Cara, luz nós onde temos não que tem. desconfiar sempre. Desconfiança é criticidade, beleza. Sim. Esse é Você o... perdeu a criticidade, acho válido. Mas eu só acho que toda generalização ela é um pouco... burra, com Eu certeza. acho. Com certeza. Quando você coloca tudo no mesmo patamar e tal, tá tudo Todas errado. as pesquisas no Brasil são compradas. Exato. Aí eu acho que, aí nós estamos numa discussão de beleza. Ou de estado ético e moral da sociedade. Né? É. Também pode ser. Vamos abrir a criticidade nisso também, nesse pensamento, certo? Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.